Com vocês, Nadine Lopes. Obrigada, bom dia a todos. É um prazer estar aqui representando o governo do Canadá nesse painel. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui, uma introdução muito rápida sobre o setor mineral no Canadá, e depois eu vou dar espaço aqui para as empresas canadenses e para o meu colega do governo de Quebec. Deixa eu só ver se eu vou saber manejar isso aqui. Sim. Bom, então, eu vou falar rapidamente aqui. O setor de mineração no Canadá é um pilar da economia canadense, respondendo por cerca de 5% do PIB no Canadá, país, contribuindo aí com cerca de 156 bilhões de dólares em 2024, respondendo por cerca de 22% das nossas exportações. Em termos de produção, o Canadá é um grande produtor de minerais, produz mais de 60 minerais e metais, grande produtor global de cobre, níquel e cobalto. Hoje em dia, atualmente, desenvolvemos projetos avançados em terras raras, lítio e grafite, maior produtor mundial de potássio, grande produtor global de alumínio e urânio também. Em termos de ativos no exterior, é importante frisar, nós temos aí em torno de, no ano de 2023, quase 353 bilhões de dólares em ativos, quase 1.400 empresas mineradoras e exploradoras de mineração no mundo. 2/3 desses ativos estão localizados fora do Canadá, em 95 países. 68% desses ativos estão nas Américas, 7% no Brasil e nas Américas também, nos Estados Unidos, Chile, Panamá, México e Peru. O Canadá, de fato, é uma liderança mundial no setor de mineração, reconhecido como grande liderança em ESG. Em 2024, nós lançamos a iniciativa Towards Sustainable Mining, que é um programa de práticas sustentáveis e de ESG no setor de mineração que inspirou e hoje é seguido por vários outros países, inclusive o Brasil. É uma presença global fortíssima, quase metade das empresas listadas em bolsa no mundo, na área de mineração, estão listadas, são presentes no Canadá pela Bolsa de Toronto, no TSX. Em 2022, o governo do Canadá lançou a sua estratégia para minerais críticos, identificando 34 minerais críticos, com bases em pilares como crescimento econômico, ação climática, reconciliação com os povos indígenas, diversidade, segurança e parcerias globais. Isso aqui é um resumo sobre essa nossa estratégia para minerais críticos. Se vocês tiverem interesse em conhecer melhor, a gente pode fornecer esse material. Rapidamente, vou falar aqui sobre os serviços de apoio ao comércio internacional do Canadá. Nós somos o Trade Commissioner Service. Nós apoiamos empresas canadenses na sua internacionalização. Por exemplo, eu trabalho no Consulado-Geral do Canadá no Rio. E o governo do Canadá, então, nós atuamos em mais de 100 países através do Trade Commissioner Service. O que a gente faz? A gente avalia o potencial das nossas empresas, sejam fornecedores ou empresas exploradoras, operadoras na área de mineração, de petróleo e gás, em vários setores da economia que são importantes para o Brasil, no caso do Brasil. Facilitamos conexões, apresentamos empresas, ajudamos em parcerias comerciais, promovemos a atração de investimentos de empresas no Canadá, participamos de feiras, organizamos missões comerciais para o Canadá e trazemos empresas canadenses para participar de missões no Brasil. Somos o Trade Commissioner Service. E é isso, gente. Não quero tomar o tempo do painel. Muito obrigada. Vou chamar agora o meu colega João Collet, que é assessor para assuntos econômicos do governo do Quebec, que vai falar rapidamente para vocês também. Obrigada. Obrigado, Nadine. Enquanto vão colocando a apresentação do Quebec, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez no Lithium Business falando, agradecer ao professor Rossandro, que abre esse espaço aqui para o governo do Canadá, do Quebec e as empresas quebequenses, canadenses para falarem.
Uma coisa eu posso assegurar a vocês, o Canadá é melhor em mineração do que em futebol. Apesar de não ter feito feio na Copa do Mundo, o Canadá é um país com muita tradição. E agora eu queria dar um zoom para uma província específica canadense, que é o Quebec, onde se fala francês e onde estão 1/5 das operações de mineração do país inteiro. Então, o Quebec é a maior província do país, com uma população de mais de 8 milhões de habitantes. A língua oficial é o francês e se assemelha bastante ao Brasil no aspecto de matriz energética hidrelétrica, né? Mais de 99% da matriz energética do Quebec vem da hidroeletricidade. Como eu falei, é responsável por 1/5 da produção mineral do país e possui uma rede de representações ao redor do mundo. Temos um escritório em São Paulo, onde eu fico baseado desde 2008, que o Quebec tem uma presença permanente no Brasil, e em alguns outros países da América Latina, como Colômbia e México, vários escritórios na Europa, Estados Unidos, África e Ásia. O Quebec é uma potência emergente em minerais críticos e estratégicos, opera 22 minas de minerais críticos e estratégicos, é o maior produtor de grafite concentrado de zinco do país, é o segundo maior produtor do mundo de nióbio, atrás do Brasil, e quase metade dos projetos de lítio de todo o Canadá ficam no Quebec também. Aqui um pouco da distribuição de onde eles ficam na província. Para ter uma ideia, a oeste é o resto do Canadá, ao sul tem os Estados Unidos e a leste o Oceano Atlântico, como se posiciona a província. É uma província que se destaca também por rigorosas normas de proteção ambiental e social, porque o minério é explorado em zonas muito sensíveis e vulneráveis, então a legislação a esse respeito é rígida. E tem todo um ecossistema de empresas, universidades, instituições de pesquisa, que torna a província muito dinâmica no setor da mineração. Aqui são alguns exemplos dos grandes operadores e fornecedores da cadeia de mineração. A engenharia no Quebec é muito forte também. São algumas das maiores universidades e cursos de engenharia da América do Norte, alguns dos mais famosos ficam no Quebec. Essa foto, por exemplo, desse campus muito bonito é da Universidade McGill. A Ordem de Engenheiros do Quebec tem 77 mil engenheiros registrados, o que, se a gente pensar que tem 8 milhões de pessoas na província, é quase 1% da população de engenheiros. E existe uma grande integração entre a indústria e a universidade. Cursos e formações profissionais são bem conectadas ao setor privado de engenharia e de mineração. E temos na província renomadas firmas de engenharia. Algumas delas estão aqui em Salinas hoje e eu não quero mais tomar o tempo delas, que são, na verdade, a estrela desse painel. Elas vão falar logo depois de mim. E, para quem quiser, depois a gente pode conversar. Aqui está o meu contato. Eu passo de volta o microfone para Nadine. Obrigado. Obrigada, João. Vou chamar ao palco agora a Lívia Marota, da Progecis. Ela é responsável pelo setor de desenvolvimento de negócios da Progecis, para fazer a sua apresentação. Eu vou ficar ali no cantinho. Bom dia, gente. Aqui, né? Eu sou a Lívia, sou responsável por desenvolvimento de negócios da Progecis. Vou falar um pouco sobre os desafios invisíveis nos projetos de minerais críticos. Essa foto é a foto de um projeto que a gente tem no Canadá, da SRC. Esse é um projeto bem interessante, de terras raras. É uma planta de processamento e separação de terras raras. O primeiro projeto, a primeira planta agora em fase de comissionamento, a única planta em fase de comissionamento na América do Norte. O interessante desse projeto é que ele é um projeto que vem para concorrer diretamente aí já com a China. É a primeira planta comercial para ímãs permanentes na América do Norte. Então, aí, né, começando com essa questão da diversificação, da diversidade dos suprimentos
tentando sair um pouco da dependência que a gente tem hoje da China. E falando aí, por que agora, né, essa pressão por minerais críticos? De um tempo para cá, a gente começou a ver vários projetos. Esse evento mesmo é um evento aí de 3 anos, um evento novo, né, patrocinado aí, comandado muito bem pelo nosso professor, e que vem trazer a importância desses minerais críticos agora. Por que isso? Por causa da transição energética, os minerais críticos aí à frente dessa descarbonização, essa necessidade de descarbonização. Porque eu acabei de falar da segurança de suprimentos, sai dessa dependência que a gente tem hoje da China, as novas tecnologias, né, a necessidade de novos processos, de metalurgia. E a questão, a gente tem visto hoje os projetos cada vez mais curtos, mais enxutos em prazo, em CAPEX, essa necessidade de serem mais ágeis. E os projetos minerais críticos, eles vêm aí todos com essa pegada. Aqui mostrando, né, a fase do projeto, todos vocês aí têm conhecimento disso, a exploração, o que a gente chama de zona crítica de definição, que é a parte dos estudos. Meus colegas aqui que vão apresentar são especialistas nisso. A implantação, o comissionamento e a operação. Por que a gente fala que essa fase é a zona crítica de definição? Na Progesis, a gente tem muitos projetos que a gente começa a atuar desde o comecinho do projeto aí. O projeto veio para o Brasil. E a gente começa a atuar nesses projetos desde o começo. Por que a gente acha isso muito importante? Porque você traz a integração, o cronograma, o faseamento, trazer todas essas responsabilidades que são importantes para o projeto desde o começo. Começar a pensar em todos os riscos. A definição de rota de processo, isso aí define a viabilidade do processo, do projeto. Se ele vai para frente ou não, de acordo com a rota de processo. O licenciamento e o regulatório, você trazer logo do começo. Entrou no projeto, começou o projeto, quem que vai ser o escritório de advocacia que vai estar à frente das questões desse projeto? Quem que vai tomar conta do licenciamento? Nós temos aqui também nosso parceiro, a Clã, que atua muito nesses projetos com a gente também. A parte da integração. Muitas vezes tem um CEO, alguns consultores, muitas vezes internacionais. Os ensaios, muitas vezes, são feitos fora do país. Como que faz essa integração? Como que a gente faz para trazer esses ensaios, esse laboratório, para trabalhar mais de perto com a gente, para trazer informação no dia a dia ali, para que todo mundo fique na mesma página. A questão da governança, integrando tudo, você consegue que as pessoas, todo mundo tenha consciência e saiba de todos os itens que estão acontecendo no projeto e aí traz essa facilidade, né, uma tomada de decisão mais rápida. E também o timing. Cada dia mais os projetos estão mais acelerados, a janela para definição e a janela para mudanças é curta. Então, muitas vezes, é melhor você gastar mais tempo nos testes, no estudo mineralógico e tentar diminuir as incertezas do projeto nesse momento do que você desenvolver um PEA, né, um Scope Study, um PEA, chegar lá no final do PFS e falar assim, não, gente, nós vamos ter que voltar aqui, porque desse jeito não vai. O projeto não viabiliza. Então, assim, trazer essa consciência também de que é importante tentar diminuir ao máximo as incertezas no projeto desde o começo. Aí, falando de onde os riscos se acumulam silenciosamente, a parte de licenciamento, o aspecto legal e socioeconômico, você preparar o projeto para essa jornada regulatória. Muitos anos a gente vê os projetos ficam anos e anos e anos. Tem que voltar em muitas questões sociais. Hoje em dia, a mineração ela já é mais bem vista pela população, mas ainda existem muitos preconceitos com a mineração. Então, você tentar trazer esse pessoal aí, o público, seus stakeholders todos, desde o começo do projeto, é muito importante, mostrando claramente, sendo claro com as comunidades, o que vocês estão propondo, como que vai ser bom para aquela comunidade, o que vai trazer de benefício, o que pode impactar também, isso é muito importante.
As questões dos ensaios, novamente, como eu disse. Essa definição da rota, ela vai viabilizar ou não um projeto. O CAPEX, o OPEX, muitas vezes é necessário voltar, né? Eles falam qual que é o percentual do projeto, o que vão voltar um pouco, vão estudar de novo, vão tentar de novo, de forma a viabilizar o projeto, ser um projeto mais viável. As interfaces entre as disciplinas. Muitas vezes a gente vê que a exploração é muito desenvolvida nos projetos e a metalurgia ainda está patinando. Então, tentar trazer todo mundo junto. A engenharia, junto com os ensaios, o pessoal do meio ambiente, e já tentar trazer aí também as questões das operações para a engenharia, para quando for realizar o handover entre implantação e operação, ser um handover mais tranquilo. E a questão da governança e decisão. Fazer essa estrutura clara para que as decisões sejam mais assertivas e tenham menos impactos. Falando um pouco sobre licenciamento, a Progesys não faz licenciamento, mas a gente acha muito importante, nesse começo, entrou no projeto, o projeto está bem no começo. O que a gente vai fazer de primeiras decisões com relação a isso? Vamos definir a consultoria socioambiental que vai trabalhar com a gente, com o projeto? Qual que é a que vai ser mais interessante para aquele projeto? Qual que é a consultoria que sabe mais da região, que vai conseguir nos ajudar melhor? E aí, para definir a matriz de stakeholders e o plano de comunicação, quem são os envolvidos aí nesse projeto? Como que a gente vai comunicar com eles? Isso é muito importante, desde o começo, ter essas definições. Muitas vezes os projetos deixam isso, a gente vê, para depois, e aí acontecem muitos problemas, né? Tentar antecipar os riscos com essas mitigações da matriz de stakeholders, do plano de comunicação, de como que a gente vai comunicar, quais já são os riscos previstos para esse projeto, sempre tentando fazer esse plano de risco desde o começo. A integração com a engenharia, trazer os consultores, o laboratório, a engenharia, todo mundo junto, para conseguir começar a fazer essas discussões e trazer as soluções de forma mais rápida. E a governança socioambiental. Isso aí traz melhores resultados para o projeto, né? E gerando melhores qualidades nas informações, equipe adequada desde o início, um relacionamento estruturado no projeto e com as comunidades, engajamento, previsibilidade e menos surpresas, né? As decisões mais consistentes. Falando da rota de processo, além do laboratório, a gente tem esse fluxo aqui, né, que é o cliente, o laboratório, a engenharia, o especialista. Então, sempre tentar comunicar com todos, desde o board até o pessoal técnico. E quando você faz essa integração com todos, você tem conhecimento do projeto inteiro, é fácil de trazer para todo mundo e pôr todo mundo com todas as decisões que precisam ser tomadas, todos os pontos críticos, o que está legal, o que não está, né, com essa presença constante aí junto ao cliente e os demais, o relacionamento próximo com o laboratório. Por exemplo, vamos fazer laboratório com a SGS. A SGS faz laboratório para todo mundo. Nós somos aqui uma empresa júnior, nós estamos começando agora. Por que ela vai priorizar meus testes? Então, esse relacionamento próximo com os laboratórios, isso é muito importante. Porque aí vai esperar um teste ficar pronto, aí daí uma semana você vai ter uma reunião, aí ele vai te passar. E aí você depois tem que alinhar com a engenharia, e com o seu cliente, e com esses especialistas. Então, essa integração e essa proximidade com o laboratório faz muita diferença, a gente tem visto nos projetos. A priorização das campanhas críticas, que isso aí pode demandar mais tempo. A gestão diária dessa interface toda, gerando uma tomada de decisão mais rápida. Isso gera menos tempo, esperando resultado. A gente coloca a reunião, vem o laboratório, vem a engenharia, vem os especialistas, põe todo mundo junto, que é mais fácil de resolver. E mais previsibilidade. E aí você transforma incertezas em projetos executáveis. A gente preza muito por essa integração geral, planejamento integrado, um cronograma constando, não é só uma linhazinha de licenciamento.
O cronograma está constando tudo que você precisa de regulatório, de permissão, de licenciamento, as questões da definição de rota de processo, a engenharia, todas as interfaces, os riscos. A questão da prontidão operacional. A prontidão agora está até sendo tratada, mas a gente tem visto uma mudança de cultura com relação a isso. O que é a prontidão operacional? É você pensar em tudo que você precisa para operar enquanto você desenvolve a engenharia. Lá no projeto a gente gosta de trazer isso quando você ainda está no desenvolvimento de projeto conceitual, FEL 2, menos, mas já começar a pensar, gente, o que a gente vai precisar para operar? Em todos os aspectos. O que eu preciso, quem que eu preciso contratar? Qual que vai ser minha equipe? Onde que eles vão ficar? O que eu preciso de software, de treinamento, de computador, de peça sobressalente? Então, a gente entra em todos os aspectos. Isso vai evoluindo de acordo com a evolução da engenharia. Mas trazer isso aqui desde o começo. A parte de governança do Honestime, né? Essa estrutura clara e trazendo todos os conceitos para todos. E a gestão de riscos, tentando desde o começo fazer essa gestão ativa de pensar todos os riscos e também as oportunidades para o projeto. Quando a gente fala em risco, as pessoas pensam só na parte ruim, mas também tem a parte boa. O que pode melhorar a condição do projeto? Tanto em prazo quanto custo. Essa questão da definição da rota, de vai e volta, de diminuir as incertezas. Isso tudo é gerenciando o risco. Então, a gente entende que essa integração é muito importante e traz aí uma melhor, uns projetos mais claros, mais fáceis. Né? Todos os projetos têm as suas dificuldades, mas os projetos mais fáceis de serem implantados, com mais clareza e mais definição e mais certeza. E aí, só finalizando, que é o slogan da Progesys, fazer certo desde o início, e é isso que a gente preza, de começar a atuar bem no começo dos projetos, para a gente conseguir terminar os projetos, implantar da melhor forma possível. Obrigada, gente. Muito obrigada, Lídia. Ui, perdão, gente. Vou chamar o palco agora o Francisco Nunes, da RET. Francisco é diretor para minerais críticos e fertilizantes da RET. Por gentileza. Bom dia para todo mundo, para todos que estão aqui com a gente presencialmente. Que alegria encontrar todos presencialmente de novo. Para quem nos acompanha online e para quem vai nos acompanhar online, isso vai ficar gravado. Rossano, obrigado pela competência presencial e online, tudo fantástico mais uma vez. Eu sou o Chico, da RET, eu vou falar muito rápido. Hoje eu quero fazer um convite a todos que nos acompanham. Eu queria que você se sentasse na cadeira do dono. Queria que você se sentasse na cadeira do presidente da mineração. Aquele que descobriu o depósito, aquele que está passando pelo processo de licenciamento, aquele que está desenvolvendo a engenharia, que está batalhando por uma estimativa de investimento que faça o projeto viável e passível de implantação. Então, sinta-se à vontade nessa cadeira tão importante. Eu queria que você avaliasse o seu projeto, as suas carteiras de projeto comigo, e para isso eu estou trazendo dados de projetos pelo mundo e dados de projeto no Brasil. São 2 relatórios publicados em 25, na verdade, em 26, que tratam projetos até 25. E Lívia. E vamos comigo nessa jornada. Eu vou falar 30 segundos da RET, e eu estava falando com o Rodrigo ali hoje, mais cedo, da CLAM. Para falar mais sobre a RET, a gente se encontra lá na RET, em Belo Horizonte, em frente ao BH Shopping, do outro lado da avenida, da BR, e nas sextas-feiras tem pão de queijo. Então já fica o convite para o café com pão de queijo lá na RET, tá bom? Eu vou lutando com o telefone e com o controle aqui, porque eu tô com a cola aqui, né, gente? Tá bom? Bom, para falar da cadeira do dono, eu quero trazer da RET... Não, eu vou lutando aqui. Obrigado, Nadine. Eu quero trazer da RET para conversar com você, dono do negócio, a nossa expertise técnica e o nosso conhecimento de negócios.
E através do nosso comportamento, meu, seu e do seu time, nós vamos falar do presente para desenhar o futuro. E daqui a pouco eu vou trazer uma frase de desenhar o futuro de um livro que eu ganhei de um grande amigo. Eu tive na empresa dele e o dia que você for visitar a empresa dele, ele vai te levar na livraria da empresa, você ganha um livro, tem que fazer um resumo para ganhar o próximo livro. Eu ainda não entreguei o resumo, mas eu já estou fazendo um slide com o livro que eu ganhei. Daqui a pouco ele aparece aí, eu ainda não vi ele hoje. Lá na RET a gente faz muita coisa, inclusive engenharia. Então todas as áreas de atuação, eu não vou falar muito sobre a RET. A gente vai se encontrar para esse café e esse pão de queijo, né, Rodrigão? Você vai lá na sexta-feira. Tá bom. Nós somos 11 mil pessoas pelo mundo, em muitos escritórios, além de Belo Horizonte. Né? Nós somos uma empresa que nasceu no Canadá, então nós temos vários escritórios no Canadá. E aqui no Brasil nós estamos em Belo Horizonte. Bom, e nós vamos falar de engajar pessoas talentosas para fazer um mundo melhor. O mundo melhor é uma definição que vai longe. Aqui nós vamos falar de um mundo mais eficaz, com projetos melhores, mais rentáveis, pessoas mais talentosas, mais bem preparadas, mais estudadas, mais felizes, que ganham melhores salários e que por isso gostam de onde trabalham e continuam trabalhando lá. Você já entendeu que não é um romantismo de mundo melhor, mas é um mundo mais eficaz, melhor, de melhor retorno. A Aninha até concordou ali, né, Aninha? Bom te ver aí. Olha só, vamos falar da Bolsa do Canadá. A Nadine trouxe hoje a importância da Bolsa do Canadá para projetos no Canadá e no mundo. Aqui nós estamos vendo a comparação do financiamento no Canadá e no resto do mundo. É esse azulzinho claro aqui, a primeira barra à esquerda, se você não concorda comigo que é azul claro, mas é a primeira barra à esquerda de cada grupo do histograma. Vejam, portanto, que o Canadá é protagonista em financiamento de projetos. E as empresas listadas na Bolsa precisam preparar um relatório que tem um nome pequenininho, está no retângulo lá na esquerda do slide, é o NI 43101, é o instrumento normativo 43101. A partir desse relatório, a empresa pode listar na Bolsa e publicar seu projeto na Bolsa. A gente pode falar mais sobre esse relatório lá naquele café. E a gente percebe que houve uma queda de publicações de relatórios NI 43101 na Bolsa. Menos empresas têm colocado seus projetos em Bolsa. Vejam que em 2025, só 578, depois de uma grande crise. Vejam que o Brasil ainda tem uma porção pequena, 6%. Eu tentei colocar um retângulo pontilhado aqui, espero que você consiga ver o destaque do Brasil. E falando aqui de minerais críticos, da nossa bela região do Vale do Jequitinhonha, o nosso preciosíssimo lítio, ele tem um número de 6%, ali é lítio do mundo inteiro, não só do Brasil. E as terras raras, que vem tomando grande espaço. Mas a notícia é boa. Apesar de a publicação de relatórios ter diminuído, ela vem crescendo e aqui a gente tem um painel de investimento. Então, o investimento em não ferrosos tem crescido e ali a gente tem grandes players mundiais. E a notícia é melhor no próximo gráfico. Nos últimos anos, o investimento retomou. Olha lá o lítio. Nos dois gráficos. À direita é lítio e cobalto, as negociações, e à esquerda, o investimento em mineração greenfield, que é a mineração a partir do zero. Né? Muito bom. A notícia é boa também, essa barra verde, eu nem coloquei legenda para as outras barras, os professores que estão assistindo via YouTube ou que estão aqui com a gente já estão brigando comigo, porque o gráfico não tem todas as barras, tomei nota mais baixa na prova. Mas esse verde, claro, se você não concorda comigo que é verde, é a primeira linha do gráfico aqui à esquerda, é a América do Sul. Olha a projeção de investimento, que espetáculo, em bilhão ou bilhões de dólares. Mas a gente pode muito mais. Ô, gente, olha aqui, a Indonésia, os caras têm menos da metade da reserva mineral do Brasil e quase o dobro, ou o dobro, da produção mineral. Esse gráfico é um espetáculo, porque ele diz o quanto de espaço nós temos para crescer. Você que está me vendo aí, que pensa na possibilidade de estudar engenharia, olha a avenida, ó. Avenida de carreira. De novo, a recuperação de investimento em exploração. Esse gráfico não é tão espetacular assim, não. Esse gráfico diz que o investimento na exploração, os geólogos já me entenderam,
que é o investimento no descobrimento, no melhor entendimento daquele depósito, para que ele vire recurso, reserva e depois, eventualmente, uma mina e uma planta industrial. O investimento em 23, esse é um dado do IPEA, lembra que eu falei 2 relatórios importantes, um do mundo e um do Brasil? Esse é brasileiro, publicado agora, maio ou junho. O investimento em 2023 tem alcançado patamares de 2011 e 12. Nós estamos voltando a 10 anos, ou 15, naquilo que a gente investia na fase mais importante, lá em inglês, o discovery, ou descoberta da reserva. Agora nós estamos retomando patamares de 15 anos atrás. Não me parece bom investir menos no conhecimento mineral em uma indústria que quer produzir mais. Mas é a mim que parece, né? Eu queria que você, na cadeira de dono, lembra do convite? Você refletisse. Vamos falar sobre as suas decisões. E na primeira tela, eu quero trazer aquele presente que o Hugo me deu, do livro Ruído, uma falha na tomada de decisão humana. É uma delícia esse livro, leiam. Olha que linda essa definição. Compreensão é o entendimento da causa de algo. Previsão, que é aquele forecast, é a sua capacidade de estimar o impacto, o efeito dessa causa que você já compreendeu. Você já fez 2 coisas boas. Você compreendeu a causa de alguma coisa e você conseguiu estimar ou prever o efeito, o impacto que essa causa produz. Onde é que esse maluco quer chegar? Eu quero chegar na maravilha da engenharia. E aí, de novo, eu faço o convite aqui para aqueles que querem embarcar nessa avenida. Projetar é compreender, prever e, enfim, projetar ou desenhar o painel futuro. É o que faz um geólogo quando olha para um depósito. E eu vejo um depósito, que sou engenheiro. Ele vê uma produção mineral de um bem industrializado. E aí nós podemos discutir o nível de industrialização. Mas mineração é, sim, uma indústria de altíssima sofisticação e performance no Brasil. Orgulho da nossa nação. Uma vez por ano, pelo menos, eu vou na Universidade de Ouro Preto e os meus colegas da UFMG ficam bravos comigo porque eu sempre falo isso. Tem vezes que eu choro de falar lá porque Ouro Preto foi o berço da mineração mundial. As outras universidades mundiais iam para o Preto aprender com a gente. Está aqui o professor. O Rio tem esse protagonismo hoje. Ouro Preto mantém. O FMG mantém. A gente continua. Mas colocar o pé no freio. Eu não sei quem foi o abençoado que colocou o pé no freio, mas o meu convite é bora acelerar de novo. E aqui eu escutei de um CEO, como você que está fazendo esse ensaio na cadeira, eu escutei de um CEO que na empresa dele, essa aqui é uma grande empresa de minério de ferro brasileira, com atuação internacional. Eu não vou falar o nome, porque ele não me deu autorização para colocar a frase inteira. Então eu transformei em esquema. Ele disse que ele cria valor nos projetos nessa empresa a partir de 4 pilares. Os critérios desses projetos, a tecnologia aplicada, a confiança e a capacidade de prever os resultados. Por isso eu trouxe aquela frase do livro que o Hugo me deu. E, por último, o gerenciamento de risco, que a Lívia trouxe tão bem. Então, ele parte desses 4 pilares. E o que ele faz nesses 4 pilares? Engenharia e tecnologia. E, para ele, esse conjunto produz valor. Vamos falar de valor? Uma associação internacional, ou a das mais importantes associações internacionais de engenharia de valor, prevê, assim, o crescimento de maturidade de projetos. Você conhece esse gráfico? Nas fases mais preliminares, o erro é mais largo, por isso esse gráfico é um funil. Ele é mais largo na fase preliminar e nas fases mais avançadas do projeto, o erro é menor, melhorou a precisão. Mas, na realidade, essa pesquisa foi feita em 20 anos, 40 bilhões de dólares em projetos. Sim, o funil afunila, mas o valor sobe na medida que o projeto avança. Você que é dono já viu isso acontecer todas as vezes. Ou 99 em 100 vezes. Eu vi acontecer ou não acontecer 2 vezes. Hoje a gente não vai falar do porquê, mas a gente vai avaliar dados que isso de fato acontece. Olha que legal. Isso aqui é de uma pesquisa muito interessante que virou livro, um livro muito recente.
Esse pesquisador trabalhou junto com o pesquisador daquele primeiro livro, que foi Prêmio Nobel de Economia. Venceram meus 12 minutos, eu só tenho mais 1 minuto. Menos da metade dos projetos terminam no tempo. Bom dia, Filipão. Só 8 terminam no tempo e no orçamento. E só 1%, dá vontade de chorar nessa hora, termina no cronograma, no orçamento e com o escopo, com a capacidade, com a caracterização técnica esperada. Só 1% entrega conforme esperado e foi implantado no tempo e no orçamento. Na mineração, e eu estou terminando, tá, gente? Os nossos projetos, em média, estouram em orçamento 27%. Em média, os projetos estouram. Tem notícia pior, 17% estoura mais da metade do orçamento. Mas eu não quero terminar dando notícia ruim, não. Vamos falar de notícia boa? E, por favor, reavalie seus conceitos. Vamos sair daqui refletindo juntos. Esse gráfico aqui é muito legal e ele mostra sobre um pesquisador que resolveu desafiar os modelos de medição de maturidade de projeto. Esse pesquisador publicou em 2023 um trabalho dizendo: eu não tenho certeza que a nossa avaliação de maturidade de projetos é suficiente. Vou provar. E esse cara é tão legal que ele escreve isso no início do artigo. É muito legal. Olha que interessante. Os projetos azul claro são projetos que tomaram bomba na maturidade. A nota deles é menor que 76. O gráfico, no seu eixo vertical, tem a variação de custo. Eu vou precisar chegar perto da tela porque eu não vou aguentar. Essa parte de baixo significa 25% dos projetos. Só 25% economizaram entre 2% e 13%. Espera lá, 25% dos projetos que tomaram bomba no modelo tiveram bom desempenho de custo, mas tomaram bomba. Só 25% dos projetos bons que não tomaram bomba estouraram em custo. Então tem projeto bom que estoura em custo e tem projeto menos bom, que não passa na maturidade, que não estoura em custo. Cuidado com a sua avaliação de bom ou não bom, cuidado. Converse mais com as pessoas, avalie melhor os riscos e os resultados. Não seja precipitado nas suas avaliações. E o lado de lá é cronograma, né? A avaliação que a gente fez para custo vale para cronograma, e cronograma a mensagem é pior. Olha que interessante. 75% dos projetos avaliados como maduros atrasaram. Eu vou terminando por aqui. Não são esses os projetos que nós juntos vamos implantar no Brasil. Eu quero muito propor esse acordo com você, executivo. Lembra do ensaio que a gente cobriu no começo? Os nossos projetos vão terminar no custo, no prazo e atingindo os objetivos. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado. Bom evento. Muito obrigada, Francisco. Super interessante, dinâmica sua apresentação. Obrigada. Vou chamar ao palco agora o Guilherme Lenza, da Atkins Reales. O Guilherme é gerente comercial Brasil da Atkins. Bom dia, pessoal. Obrigado, professor Rossandro, pela oportunidade de apresentar aqui um pouco da Atkins Reales. Vou tentar mostrar aqui hoje como que a Atkins Reales pode ajudar todos esses investimentos que o Chico mostrou aqui agora, nas oportunidades de investimento que nós temos, como que a gente pode ajudar, desde a concepção inicial até colocar o projeto em implantação. Eu vou começar aqui com o nosso propósito, né? Projetando um futuro melhor para o planeta e as pessoas. A gente desenvolve nossos projetos pensando sempre na sustentabilidade dele e no propósito desses projetos para a população mundial. De que é entregar alguma coisa para a sociedade, né? A mineração, ela gera um impacto onde ela está, mas ela tem que entregar um benefício para a sociedade. Vou passar agora aqui um vídeo institucional para vocês que mostra bem a nossa forma de atuação, como que a gente vem atuando pelo mundo, como que a gente vem desenvolvendo nossos projetos.
Bem, esse vídeo, que eu gosto muito, que ele linka muito com a forma que a gente atua, né? Aqui são os nossos valores, e pelo vídeo vocês verem que os valores nossos também estão linkados. Nosso primeiro valor, segurança, né? A gente é um valor inegociável. A gente tem que pensar a segurança desde a concepção do projeto, passando por todas as fases até lá a operação, né? O projeto tem que ser concebido pensando na operação segura. A colaboração. Isso que o Chico aqui mencionou, né, os projetos serem entregues no prazo e no custo, ele depende dessa colaboração. Colaboração nossa com os nossos outros escritórios do mundo, mostrando a expertise em outros setores, inclusive, que a Arte Realis também participa. A nossa colaboração com os nossos clientes, a gente acredita muito na parceria com os nossos clientes, porque só trabalhando junto que a gente vai atingir o objetivo final do projeto em si. Vocês vão ver isso mais para frente, um exemplo de projetos que nós desenvolvemos, que eu selecionei aqui. Inovação. Inovação não só por inovação, né? Inovação tem que ter um propósito, tem que ser o porquê de ser utilizada no projeto, para que ela realmente traga um valor para aquele projeto. Integridade, isso é também um valor que não dá para discutir, é fazer o certo, não importa o que aconteça. E excelência. Eu falo que excelência é um valor que a gente nunca atinge na sua plenitude. É sempre a melhoria contínua para chegar na excelência e vamos sempre aprimorando cada vez mais. Nossa atuação no mundo, né, nós somos mais de 40 mil profissionais ao redor do mundo. Como falei, a Atkins atua em diversos setores, além da mineração, infraestrutura, nuclear, energia, mas hoje nós vamos focar aqui na mineração propriamente dita. Nosso escritório de mineração no mundo, estamos nos Estados Unidos, Canadá, Chile, Peru e Brasil, e no Oriente Médio, mas podendo, como eu falei, contar com a experiência de outros setores também, com conhecimentos locais e projetos espalhados pelo mundo todo. E os nossos princípios no desenvolvimento de projetos. Ali à direita, o Design for Safety. Como eu falei, a gente já concebe, a concepção do projeto parte lá no estudo conceitual, no primeiro estudo, já pensando de como que aquele projeto vai ser construído, como que ele vai ser operado e como vai ser a manutenção daquele projeto. A gente pensando sempre em redução de pessoas em campo na hora da implantação, pensando talvez em modularização, tentar ver qual seria a melhor alternativa para que reduza o risco e até possa reduzir o prazo também de implantação. Aquela janela de oportunidade, né? Quanto menos prazo, menor você está exposto a risco. Então, quanto mais o cronograma se dilata, mais possibilidades de eventos não desejados acontecerem. E soluções enxutas, nosso último princípio ali de design, né? O projeto ele precisa ser aprovado licencialmente, aprovado ambientalmente, aprovado pela sociedade, mas ele também precisa ser viável financeiramente, né? Toda a empresa tem um acionista por trás que quer o retorno do dinheiro dele. A gente precisa pensar em soluções enxutas na implantação dos projetos. Pensar em como reduzir o footprint da planta, talvez deixar uma melhoria da planta para um momento futuro, depois que a empresa começou a gerar caixa, gerar valor, e aí sim o próprio projeto pagar um investimento que pode ter ficado para um segundo momento. Então, o que a gente tenta fazer é isso, né? Nos momentos de estudo, igual a Lívia também mostrou aqui, né? É hora de a gente realmente ver essas alternativas, né? É um momento que dá para você despender um tempo maior, despender um dinheiro, mas que você pode ter um ganho muito grande lá na frente. Aqui a nossa conexão global, como que a gente se conecta com os nossos escritórios ao redor do mundo, como que a gente troca ideias, troca experiências. A Atkins Realis no Brasil é o centro de excelência na área de mineração. A gente aqui no Brasil, a gente está com em torno de 900 profissionais, mas a gente conta com apoio principalmente do nosso time do Canadá, que é uma equipe muito grande na área de processo mineral. Eles têm experiência em vários minerais. No Brasil, a gente tem um time muito grande, mas os grandes especialistas na área de mineração estão baseados em Vancouver, no Canadá.
e os outros escritórios do mundo, trazendo experiência de como os outros setores estão implantando projetos, como que eles estão desenvolvendo projetos. A gente consegue essa conexão de uma forma muito contínua e fácil de interagir. A nossa presença no Brasil, né? A Atkins Realis já está no Brasil há mais de 35 anos. Nossa história no Brasil se começou com a Miner Consult em 1991. O Chico se lembra bem, já fez parte do nosso time. Fomos adquiridos pela SNC Lavalin em 2007 e em 2023 fizemos uma mudança de nome para a Atkins Realis. E o nosso foco no compromisso, né, com política de saúde, segurança, meio ambiente e com a comunidade. Temos no Brasil 3 escritórios, nosso escritório central em Belo Horizonte, ficamos ali na Raja Gabalha. Temos um escritório no Espírito Santo, em Vitória, e um escritório no norte, lá no Pará, em Paraupebas. No Peru, temos 2 escritórios, em Lima e em Moquegua, fica perto da mineração também, lá nas cordilheiras do Peru, e um escritório lá em Santiago, no Chile. Na América Latina como um todo, somos 1.200 profissionais focados na área de mineração, e o que nós acreditamos, né, no nosso relacionamento de longo prazo com clientes, a nossa parceria com os nossos clientes. E temos muito orgulho dos nossos selos, né? O Great Place to Work, nós já estamos quase pegando o Brasil, estamos tetra, desde 23 que a gente tem o selo. Vamos tentar ser Hexa antes, já que o Brasil não conseguiu esse ano, até 2030 já vamos estar ultrapassando eles. Porque o ambiente de trabalhar, para você ser criativo, tem que ser um ambiente amigável, né? Então, a gente tem, sim, um ambiente de segurança na empresa que deixa os nossos especialistas pensarem em desenvolver projetos. E a diversidade. Também apoiamos a Women in Mining, somos signatários da Women in Mining Brasil, e acreditamos que realmente tem que estar uma diversidade para que a gente tenha diferentes visões no desenvolvimento e implantação de projetos. Aqui um overview da nossa atuação, não vou passar aqui por todos os projetos, mas o objetivo desse mapa aqui é mostrar como que é a nossa diversidade de atuação no Brasil, né? Vocês podem ver que a gente já atuou em projetos diversos minerais e em todos os estados minerários do Brasil. A gente tem esse conhecimento vasto e atuamos desde as fases iniciais, lá na concepção, no apoio, no licenciamento ambiental, nas fases conceitual, básico, detalhado, na implantação de projetos, até o apoio ao comissionamento, fechamento de mina. A gente pode atuar, a gente tem especialistas em todas essas fases. Então, a gente já vai pensando, né, nas fases finais do projeto, desde sua concepção. E é o que move a gente quando a gente está no FEL 1, por exemplo, estudando qual que é o objetivo final do projeto, né? Como que esse projeto vai operar, como que ele vai ser construído e até como que nós vamos depois descomissionar esse projeto para poder devolver o local para a sociedade. Eu fiz aqui um recorte, né? Nos 35 anos tem mais de 3.000 projetos envolvidos pela nossa equipe no Brasil. Fiz aqui o recorte à direita, desde 2020 são mais de 500 projetos. Aqui mostra como que é a nossa carteira de projetos, como a gente atua, né, em fases conceituais, em torno de 190 projetos, mais de 130 projetos em fases de engenharia básica, 170 projetos em fases detalhados, muitos desses projetos em fases detalhados. A gente apoia os nossos clientes na implantação também, com um time de engenharia no campo, apoiando e vendo soluções ali em loco. Todo projeto ele é concebido, mas ele sofre alteração, né? Até um projeto de uma casa, um projeto de uma reforma de uma cozinha, você projeta tudo, mas ele sofre alteração, a gente tem que ter o apoio ali imediato para poder solucionar essas alterações. Projetos em implantação, 3 projetos EPCM/IoT. A IoT é uma modalidade de time integrado, que reforça bem essa nossa visão de parceria com o cliente. Eu vou falar um pouco melhor de uma experiência muito interessante que a gente teve, um projeto que foi implantado nessa modalidade, que é esse projeto de filtragem de rejeito da Anglo América. É um projeto muito interessante, com um desafio muito grande que foi imposto para a gente. Esse projeto, a Anglo América estava depositando rejeito na barragem, que não tinha mais possibilidade de alteamento, ela tinha que ter uma alternativa para esse rejeito. Um atraso no cronograma desse projeto poderia significar a parada da planta lá em Conceição do Mato Dentro. Nós entramos nesse projeto na fase conceitual, juntamente com o cliente, desenvolvendo as ideias, como que seria a ideia inicial daquele projeto, desenvolvemos a engenharia básica, a detalhada, e fomos para a implantação nesse modelo de time integrado, que é um modelo muito interessante, porque ele foca exatamente nisso. É a parceria, empresa de engenharia e o dono do projeto, o owner,
focando no projeto propriamente dito. O importante aqui não é se eu sou Atkiss Realis, se eu sou Angra América, mas o projeto é o que interessa. Qual que é o nosso objetivo principal? E no final, foi um sucesso, o processo já está entregue a operação e foi finalizada a implantação 2 meses antes do cronograma. É um dos projetos raríssimos que acontece, que a gente consegue entregar, não só dentro do prazo, mas antes do prazo estipulado. E isso não seria possível se a gente não tivesse essa parceria entre as empresas, né? Porque a gente tinha a visão do todo, o que podemos atacar primeiro, né? No cronograma do todo o projeto, qual é a frente que vai liberar mais frente de obra agora, para a gente poder realmente atacar naquilo que interessa naquele momento. O segundo projeto que eu selecionei aqui é outro desafio muito interessante que a gente recebeu também, da mineração Serra Verde. A mineração Serra Verde tem uma planta ali em Goiás, em Minas Sul, que não vinha performando. Então, a mineração nos chamou para poder estudar quais eram alternativas, quais eram os gaps do fluxograma de processo dele, que poderia fazer essa planta performar conforme o esperado e, além disso, identificar gaps para possíveis expansões. Nós entramos com eles também desenvolvendo na engenharia conceitual, em parceria também com o cliente, fazendo vários testes, acompanhando com eles esses testes, vendo alternativas. Partimos para a engenharia básica, detalhada, e agora estamos apoiando ele lá com o time de engenharia lá na obra, a implantação, e todos os testes indicam que ele vai sim performar agora o que está esperado para a fase 1. No final, eles até resolveram dividir os projetos, se não me engano, eles estão em 3 fases, nós estamos implantando apenas a fase 1, e ele vai entregar, se tudo der certo, conforme teste, conforme tudo que foi feito, o esperado para o cliente, e que já é um projeto que já tem uma visibilidade muito grande na mídia, né? Vocês viram aí recentemente uma empresa americana que resolveu investir na mineração Serra Verde. Com certeza, a segurança que os testes que o projeto vem mostrando foi um dos fatores primordiais para que eles conseguissem esse investimento. E como eu falei no início, a inovação. A inovação é muito importante no desenvolvimento de nossos projetos, mas ela tem que ter um propósito, né? Como que a gente atua com a inovação em nosso projeto? A gente tem uma equipe de conhecimento com a operação de laser scanner, por exemplo, para projetos brownfield. Nós temos o nosso equipamento próprio, com a nossa equipe própria, que vai para o site fazer o escaneamento, identificar possíveis interferências com a visão já da engenharia, né? O que realmente me interessa quando eu for para o campo para poder escanear. A gente tem essa expertise interna lá. A gente tem também, para a fase de implantação, um drone para poder fazer inspeção de segurança. O que a gente fala é que quando a inspeção de segurança vai no campo, durante a implantação, o funcionário lá na frente de obra vê aquela equipe chegando e já muda o comportamento dele, né? Já coloca o óculos, coloca o capacete, vê se o cinto está realmente plugado, está tudo certo. Com inspeção de drone, ele não vê. Você vai sobrevoando, ele vai continuar trabalhando da forma que ele trabalha normalmente. E, infelizmente, a gente pega alguns furos nesse sentido, né? Não tem maquiagem na inspeção. E utilizamos também o drone e o scanner para poder acompanhar a obra, né? A gente sabe que muitas vezes é muito difícil para o cliente acompanhar e ter certeza que a medição da obra está correta. Então, com o scanner, a gente consegue também fazer uma varredura semanal, diária, o que foi estabelecido, para ver como está o progresso da obra, para ver se está tudo certo, tanto com o cronograma, quanto com o financeiro, e dar essa segurança para os nossos clientes. Aqui, a última fotinha ali à direita, é um auditório que a gente tem no nosso escritório, que a gente utiliza também muito para sessões de design review, para workshops, para sessões de lições aprendidas, e a gente é um auditório conectado. A gente consegue, por exemplo, nas sessões de design review, conectar a equipe de operação e manutenção dos nossos clientes para que eles possam navegar junto com a equipe de engenharia pelo modelo e propor melhorias também. Fica aqui, então, já o meu convite para vocês nos visitarem lá no escritório, lá em Belo Horizonte. Um café e um pão de queijo lá com a gente também. Todos aqui mineiros, né? Não podemos esquecer do nosso pão de queijo famoso. Fica aqui também os meus contatos. Muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigada, Guilherme. Bom, então,
Com a última apresentação, a gente fecha aqui o painel do Canadá. Eu queria agradecer especialmente ao professor Rossandro pelo convite, por podermos participar. Eu gostaria de chamar aqui as nossas empresas e o meu colega João, do Governo de Quebec, para a gente tirar uma foto, por gentileza. Estaremos aqui o dia todo. Quem quiser conversar, saber mais sobre o Canadá, o Quebec e as empresas, nossas empresas, a gente vai estar aí disponível. Obrigada, gente.